O aumento dos casos de AVC em jovens tem preocupado médicos e pesquisadores. Dados recentes mostram que 15% dos acidentes vasculares cerebrais no mundo ocorrem em adultos de 18 a 45 anos. No Brasil, o índice é ainda mais preocupante, com 18% dos casos nessa faixa etária. Esse problema, antes mais comum em pessoas mais velhas, agora afeta cada vez mais jovens. Para entender os fatores que explicam esse crescimento, os principais sinais de alerta e como prevenir o AVC, a gente vai conversar agora com a neurologista Lorena Bochenek. Ela está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, Wilker. Mais uma vez, muito obrigada por ter esse campo e esse espaço para levar informação, já que informação é saúde. Com certeza, sempre bom recebê-la também, doutora. Queria que a senhora nos ajudasse a entender a que a gente pode atribuir esse aumento dos casos de AVC entre pessoas mais jovens. Tem como a gente dizer aqui o que provoca isso? O que tem provocado isso? Tem sim. O AVC é uma doença que a gente consegue prevenir. E esse dado, ele é alarmante porque a gente está falando de pessoas jovens que estão, assim, na fase da vida onde tem mais capacidade produtiva, onde outras pessoas dependem daquele trabalho daquela pessoa. Então, isso é um alarme, é um sinal de alerta de que a gente está fazendo muita coisa errada, principalmente quando se trata de uma doença que dá para prevenir. Então, o que está levando a isso? O estilo de vida das pessoas. O capitalismo, onde as pessoas querem produzir cada vez mais, querem performar cada vez mais, as pessoas se perdem nos seus valores em o que é importante. Eu preciso cuidar primeiro dessa máquina chamada corpo, desse cérebro, porque se eu quero produzir mais, performar mais, eu preciso estar bem. Então, a gente tem que controlar as nossas doenças quando elas estão aí e prevenir o AVC, por exemplo. Então, mas infelizmente as pessoas estão cada vez mais se perdendo aí nos seus objetivos e nos seus propósitos de vida. Perfeito. Então, tem como evitar, né? Como a senhora mencionou aí, é algo prevenível. E como que a gente pode fazer isso? Tentando levar uma vida mais tranquila e o que mais? Controlar a pressão arterial. Então, se você é hipertenso, você deve levar à risca o seu tratamento da sua pressão. Controlar as taxas de açúcar. Se você tem diabetes, tem tratamento para diabetes. Controlar o nível de colesterol. Então, a dislipidemia, o aumento do colesterol, do triglicerídeo, aumenta o risco de você ter AVC. Não, ter todo o controle na sua alimentação, por conta que a obesidade e o sobrepeso são fatores de risco para ter AVC. Se você tem alguma arritmia, alguma doença do coração, precisa tratar, porque o coração controlado, tratado a sua arritmia, você fica aí mais imune contra o AVC. Evitar de todas as formas o tabagismo, e aqui vale ressaltar o cigarro eletrônico, tá? Porque ele também tem o mesmo mal do outro cigarro ou até mais. Evitar o abuso de álcool, porque o álcool ele é tóxico para o cérebro, tóxico para o coração, aumentando o risco de AVC. Atividade física, porque a gente mexendo o corpo, a gente está prevenindo o AVC. Então, são as principais causas de AVC, ou seja, são doenças, são situações que estão nas nossas mãos para serem controladas. Perfeito. É literalmente estilo de vida, né? Agora, os sintomas são diferentes quando a gente olha para um paciente jovem e para um paciente de mais idade? Ou os sintomas são iguais? Na hora da apresentação do AVC, os sintomas são bem semelhantes. O que difere é a progressão. Se é uma pessoa mais idosa, eu tenho um cérebro que tem uma reserva menor. Então, eu tenho um maior risco desse AVC deixar maiores sequelas do que um paciente mais jovem. Mas é interessante entender que o AVC é um acometimento agudo. Então, eu estou aqui conversando com você e, de repente, eu tenho um déficit neurológico. Tem alguns sinais que são interessantes porque são fáceis de memorizar. Então, você está conversando com a pessoa e, de repente, ela fica com a face assimétrica. Um lado fica torto,
do que comparado com o outro. A voz começa a ficar embolada, como se você tivesse com a língua muito pesada. Você começa também, você pede para a pessoa levantar os braços, ela consegue levantar um braço e o outro não. Ou você vai caminhar, uma perna perde a força e a outra não. Esses são indícios de um possível AVC. E lembrar que existe um tratamento que diminui a chance de sequelas, só que tem que ser rápido. Então, até 4 horas e meia de que você começou a sentir mal, você tem que ir para a emergência para usar essa medicação na veia, para que o lugar no cérebro que foi obstruído volta o fluxo do sangue ali e diminui a chance de você ficar com a sequela. Perfeito, então não pode perder tempo, né? O tempo ali, nesse caso, literalmente pode custar a vida da pessoa, então quem está perto precisa ficar atento. Agora eu queria falar um pouco sobre a reincidência, porque eu conheço muitos casos de pessoas que já tiveram AVC e precisam, claro, cuidar melhor do estilo de vida para não ter novamente, mas mesmo assim ainda é comum que aconteça outros episódios. Como que acontece isso? Uma pessoa que teve o AVC, ela aumenta até 4 a 5 vezes mais a chance de ter um AVC do que uma pessoa que não teve. Porque o AVC é a pontinha do iceberg. Atrás, por baixo da água, tem as outras causas do AVC. Uma pessoa tem AVC porque tem alguma doença que está em descontrole. Então, por exemplo, se eu tive um AVC, provavelmente eu sou hipertenso, ou eu sou diabético, ou eu tenho colesterol alto, eu tenho alguma arritmia, alguma outra doença do coração e que não estão em controles. E isso me faz estar sempre como alvo de um novo AVC. Por isso da importância do check-up, por isso da importância do acompanhamento com o seu médico, para estar fazendo os exames para o seu caso, para a gente usar algumas medicações para que o AVC não ocorra novamente. E em todos os casos a pessoa terá uma sequela ou não necessariamente? Pode haver casos em que a pessoa fica ilesa ali depois de um episódio desse? O AVC é quando o sangue não conseguiu chegar em alguma área do cérebro. O sangue não chegando, o oxigênio e os nutrientes não chegam ali e a célula nervosa vai morrer. Quanto maior o socorro médico com essa medicação que eu disse, mais a chance desse sangue voltar à circulação normal e essas células que começaram a morrer interrompam ali aquele processo e aí volte à sua função normal. O cérebro das pessoas mais jovens, elas têm maior capacidade de corresponder a esse estresse isquêmico, por exemplo, fazendo com que novas células neurológicas assumam a função daquela que morreu. Então, assim, as pessoas mais jovens têm maiores chances dessas células assumirem a nova função e ficarem com menos sequela ainda. Vai depender do atendimento rápido, do tamanho que foi aquele AVC e da causa de base que foi o AVC, e também do início da fisioterapia, da fonoaudiologia, logo no início do evento do AVC. Esses são os fatores que nos ajudam a minimizar as sequelas aí, o que difere de uma pessoa para outra. Ainda falando sobre a questão do tratamento, o Sistema Único de Saúde está preparado, certo? Para acolher a pessoa que teve um AVC, tanto imediatamente quanto depois também para fazer esse tratamento, que a senhora mencionou aí vários profissionais. Todos estão disponíveis lá no SUS. Sim, todo esse tratamento é disponível no SUS. O Brasil, ele participou de uma pesquisa de renome internacional, onde juízes internacionais julgaram essa pesquisa no Brasil, onde eles pesquisaram se esse tratamento desse remédio na veia, que é o trombolítico, e o tratamento da trombectomia, que é a retirada no cateterismo desse trombo,
ocasionado do AVC era possível ser feito no Sistema Único de Saúde do nosso país. E a pesquisa foi interrompida antes do final, porque esses juízes de fora perceberam que sim, é muito possível esse tratamento pelo SUS. Então, a gente precisa levar informação para as pessoas que, quando perceberem esses sinais agudos de alterações, procurarem a emergência, tanto particular, no privado, no sistema público, porque lá os profissionais vão avaliar, vão definir se é o mesmo um AVC, e aí sim instaurar a terapia para diminuir sim as chances de sequela e de mortalidade dessas pessoas. Perfeito, doutora Lorena, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por trazer tanta informação e feito também esse alerta para quem nos acompanha agora. Importante ficar atento aos sinais, afinal ficou bem claro aqui, né, que esse tempo pode fazer muita diferença na recuperação do paciente ali com AVC. Obrigado, até a próxima, viu? Muito obrigada. Lembrando que 1 minuto de AVC, a gente tem a perda de 2 milhões de neurônios, que são as células nervosas. Então, tempo é cérebro, pessoal. Vamos agir. Muito obrigada, Wilker. Vamos agir, informação importante justamente por isso, né? Um abraço, tchau, tchau.